Muito bem, estamos gravando. Meninas, é um prazer muito grande a gente poder compartilhar com vocês, né, as nossas experiências de trabalho, de vida, de ministério, porque isso tudo compõe quem nós somos e o que nós seremos. Uma coisa que eu guardo comigo sempre é que Deus olha, quando olha para nós, ele vê em nós um valor que nós não vemos, mas é porque ele olha para nós e enxerga o nosso futuro. Diferente do diabo, que sempre nos chama e olha para nós por causa do nosso passado, né? Então, quem roubou, ele sempre vai acusar, mas você é ladrão, você é ladra, você roubou, né? Ele sempre vai te acusar por causa do seu passado. Mas Jesus sempre vai olhar para nós contando com o nosso futuro, porque ele sabe quem nós seremos lá na frente. Ele sabe a potência que nós seremos. Né? O diabo sabe também, por isso ele tenta nos impedir. Mas nós vamos prosseguir em frente, né? Sempre guardando no nosso coração aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu não coloco, né? Acho que cheguei a comentar lá no grupo, não coloquei o link lá, né? Disponível para todo mundo. Primeiro, porque o grupo é um grupo realmente misto, apesar dele ter começado com mulheres empreendedoras. Nem todas as mulheres que estão ali são, de fato, empreendedoras. Nem todas têm interesse de ser. Elas estão ali porque é um grupo de oração, porque elas têm aprendido, né? E eu vou dar aqui um testemunho de uma delas, não vou citar o nome, porque não pedi autorização. Mas vou citar o testemunho dela com relação a isso. Ela é analfabeta, ela está no grupo. Ela é analfabeta. Ela não é empreendedora, ela não trabalha fora. Não sei se algum dia na vida ela trabalhou fora, né? Mas ela me deu o seguinte depoimento. Ela está com o marido enfermo, ele teve um AVC, e após um AVC descobriu um câncer no intestino. E ela está cuidando dele. E ela tem uma história riquíssima, né, em relação a ele. Mas eu vou me ater ao fato de que ela falou para mim assim, quando eu ouço todos os áudios, ela costuma orar todos os dias às 3 da manhã. E ela acompanha todos os áudios. Ela falou, eu tenho aprendido tanto. Falou, eu não sou empreendedora, eu não sei nem ler nem escrever. Mas, apesar de eu não ser empreendedora, tudo o que eu tenho ouvido, eu estou aprendendo e estou aplicando dentro da minha casa. Então, eu estou sentindo que eu estou empreendendo dentro da minha casa. Então, ela citou, por exemplo, a questão da inteligência emocional, o quanto aquilo transformou a maneira como ela olhava a doença do marido, como ela olhava a condição dela enquanto dona de casa, enquanto mãe, enquanto vó, enquanto esposa, né? Enquanto alguém com pouco recurso, mas ela começou a ser curada de várias coisas, e tudo que ela aprendeu ali, ela aplicou dentro da casa dela. Ela falou, eu posso não ser uma empresária, mas está me servindo muito, por isso, se você não se importar, eu vou permanecer no grupo. Eu falei, pode ficar à vontade, né? Pode ficar à vontade, porque é para isso que nós estamos aqui. Eu vou compartilhar com vocês algumas imagens para que a gente entre no assunto. Eu quero introduzir, na verdade, um assunto que vai ser importante para todas as que virão depois. Né? Então, assim, retomando o que eu estava dizendo, não coloquei o link no grupo para evitar os curiosos, né? A pessoa que vai pegar a informação e não vai fazer nada com ela. Né? E é importante que quando você fizer, né, dentro da sua área de atuação, quando você fizer um workshop, quando você fizer uma palestra, quando você fizer uma sala secreta como essa, a menos que você tenha uma estratégia por trás dela para que você vá vender alguma coisa, essa é a função da sala secreta. E a função de se reunir mulheres empreendedoras para que a gente cresça junto nos nossos negócios. Né? Nós não somos um grupo de fofoca, nós somos um grupo de empresárias, um grupo de mulheres que estão aqui com a intenção de aprimorar os seus conhecimentos, para melhorar o seu trabalho e para
fazer com que haja crescimento financeiro, que haja lucro dentro daquilo que você faz. Né? E existem algumas que eu lamento que elas não se inscreveram, né? Porque talvez não tenham tido a dimensão, né, do que é isso que nós estamos entregando. Né? Então, nós temos pessoas extremamente capacitadas dentro do grupo, temos pessoas que são... Bem-vinda, Leide! Temos pessoas que são... que têm destreza mesmo, que têm uma expertise, que trazer muitos frutos, né? Então, é importante que a gente aproveite essa oportunidade para aprender, né? Vocês vão ter aqui, nesses encontros, vocês vão ter palestras e workshops de que em qualquer outro lugar você pagaria caro por elas, tá certo? Então, prepare aí seu lápis e sua caneta. Se tiver dúvida, aciona a mãozinha e vamos dar início aqui. Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Muito bem. Muito bem. Todo mundo está vendo? Ok? Sim. Maravilha. Quando... Sim. Maravilha. Sim. Show de bola. Quando eu fizer alguma pergunta que eu precise de uma resposta de vocês, vocês podem abrir a câmera e dar um tinino para mim, que eu vou ver vocês aqui. Tá bom? Muito bem. O nosso tema aqui é: multiplique os seus ganhos com o seu conhecimento. E com isso, eu quero dizer, o seu conhecimento é aquilo que você já faz. Se você já é empreendedora, se você já presta algum tipo de serviço, se você já vende algum tipo de produto, você já tem uma expertise. Junto com essa expertise, você tem uma coisa que ninguém compra em lugar nenhum. Chama-se experiência. Experiência é algo ímpar, é único, é de cada pessoa. A minha experiência é o que qualifica o meu trabalho. É o que faz com que o que eu faço se diferencie daquilo que outra pessoa que tem a mesma formação que eu faz. Né? Eu sou arquiteta e urbanista, vou me apresentar aqui para vocês. Deixa eu voltar. Ah, tá. Muito bem. Ah, sim. Isso aqui é o seguinte. O que nós vamos apresentar aqui para vocês tem a ver com você ter estratégia e saber usar tecnologia a seu favor. É isso que vai te capacitar a fazer coisas que aparentemente são incríveis, mas na verdade são simples. Por isso você consegue fazer, você pode fazer, e isso vai te dar um plus, um algo mais naquilo que você entrega. Por que eu coloquei essa imagem do Michael Jackson? Quem aqui saberia me dizer como que ele fez esse movimento? Né? Todas nós sabemos que não é simples fazer esse tipo de coisa. Mas eu queria que alguém me dissesse aqui, quem sabe me dizer como é que ele fez? Quem se habilita? Pode abrir o microfone. Raquel. Se eu não me engano, havia ali algo que prendia o sapato dele no chão, que impedisse que ele caísse. Exatamente. Um prego. Apenas um prego. Agora eu vou te dar o diferencial do prego. Se eu colocar um prego na sua frente, você seria capaz de fazer esse movimento? Tinindo para cima ou para baixo? Pois é. Por que não seria? Porque sucesso
é o encontro da oportunidade com o preparo. Sem um preparo físico, não adiantaria o prego, precisava ser um poste para segurar eles. Um prego só não ia segurar. Então, quando você tem preparo, a tecnologia, um recurso simples, ele te impulsiona. É o que aconteceu aqui, né? Eles fizeram um movimento que deixou todo mundo de boca aberta, né? Até hoje a gente olha para isso e fala, uau, mas era apenas um prego. Aparentemente, era apenas um prego. Só que, além do prego, estava o preparo. Por trás do prego estava meses e meses de ensaio, de exercício, de fortalecimento muscular e etc. Assim como o lugar aonde você está hoje, no seu empreendimento, naquilo que você trabalha, esse lugar foi regado com lágrimas. Você tem uma trajetória, tem toda uma história por trás dele. Então, eu quero introduzir o nosso assunto dizendo que o preparo é o que, na verdade, vai nos impulsionar. Por que eu posso me dizer com autoridade para falar sobre o que eu vou falar com vocês? Para quem ainda não me conhecia, eu sei que vocês ouvem apenas a minha voz, mas eu atuo hoje como arquiteto e urbanista, projetista, né? Vim do design gráfico, trabalhei com a área de desenho de publicidade e propaganda por muitos anos, mas hoje eu atuo como pesquisadora na área de conforto ambiental e sustentabilidade, e também na área de etnias, onde eu tenho investigado sobre a influência da cultura negra na arquitetura brasileira. Né? É uma discussão muito nova, né? Que ficou escondida por muitos anos e que eu tenho buscado, através das pesquisas, descortinar. Eu lido com empresários, com empresas e com essa área mais administrativa por ser especialista em comunicação empresarial. Foi a minha primeira pós, logo que terminei o meu curso de arquitetura e urbanismo, porque uma coisa que eu tenho ensinado para os alunos lá na faculdade é que o diploma não te capacita como profissional. O diploma te capacita tecnicamente, mas ele não te capacita para viver da sua formação. Você sai apto a cumprir qualquer tipo de ordem, mas não sai apto a abrir a sua própria empresa. Porque isso é algo que se aprende em casa, se aprende na família, na estrutura da família. A faculdade forma chão de fábrica. O nosso sistema de ensino, desde o fundamental até a faculdade, é para formar trabalhadores. Por isso que a pessoa forma e se sente uma desempregada. Ela forma e fica procurando emprego. E muitas vezes ela formou e, a partir dali, ela é um profissional liberal. Então, o CPF dela tem força de CNPJ. Ela é a própria empresa, ela é o empreendimento, ela consegue avançar sozinha, mas ela não sabe como. E a comunicação empresarial me abriu, me descortinou, né, a minha formação enquanto negócio, né, diferente de ser simplesmente a formação técnica, eu entendi como utilizar a minha formação enquanto negócio. Posteriormente, eu fiz arquitetura de interiores, né, é uma área da qual eu decidi não atuar nela, né, porque ela implica em diversos fatores dos quais eu não me senti confortável, né, de atuar, não que não estivesse preparada, me abriu muito a mente, me abriu a visão com relação à minha profissão, né, fez eu me apaixonar ainda mais, porém, é uma atuação diferente daquilo que eu já vinha trilhando, e eu decidi não atuar nessa área. Posteriormente, fiz um mestrado em ambiente construído, né, e atualmente eu estou fazendo um MBA em ESG, algo que eu andei compartilhando com vocês também, que é governança social, ambiental e corporativa.
Então, essas coisas são as coisas que me possibilitam, né, atuar no meio empresarial, ensinar e capacitar, né, pessoas que estão começando, né, a atuar no meio empresarial. E eu vim dessa situação semelhante a essa cena do filme Estrelas Brilhantes, agora me fugiu o nome do filme. É o filme das mulheres que trabalharam na NASA. Estrelas Além do Tempo. Estrelas Além do Tempo? Eu acho que é isso. Ah, então, é esse filme mesmo. Eu lembro que tinha estrelas. Mas é um filme muito interessante, caso vocês possam assistir, assistam, vale muito a pena assistir e ver qual era a realidade da mulher negra e que não mudou muita coisa com o passar dos anos, né? E que ela precisa se superar para poder se inserir no mercado de trabalho, para poder ter um reconhecimento pela capacidade profissional dela, por ela, o respeito por ser mulher, o respeito por ser mãe, o respeito por ser profissional na área, e muitas vezes o respeito por ser cientista, pesquisadora, né? Isso é algo que você conquista a duras penas. E eu venho desse métier. Mas eu aprendi uma coisa que eu quero compartilhar com você, que é o Manual de Voo das Águias. O que é isso? As águias, assim como a maioria das aves, elas têm a formação do seu corpo, o seu organismo, ele é todo trabalhado para que elas voem. Então, elas têm o formato dos olhos, o formato da cabeça, né? Nós temos os olhos virados para frente, as aves têm os olhos nas laterais, né? O formato da cabeça para cortar o vento, né? As bolsas de ar que elas têm, tanto dentro da barriga quanto dentro dos ossos, né? Para fazer com que elas fiquem mais leves, para fazer com que elas tenham uma melhor aerodinâmica na hora do voo. E eu quero aqui especificar as águias, porque as águias, elas constroem seu ninho no lugar mais alto. Não é qualquer galinha que voa com águia, não. O urubu não voa com águia, não. A águia, ela enxerga longe e ela se sobressai em relação a todas as demais aves. O ninho dela é construído no lugar mais alto. E lá ela coloca os seus ovos, lá ela cuida dos seus filhotes, até o momento em que ela percebe que eles estão aptos a voar. E aí entra o manual de voo delas. Porque no momento em que ela percebe que os seus filhotes estão aptos a voar, ela simplesmente mete o pé neles e eles têm duas opções. Ou eles voam ou eles morrem. Esse é o manual de instrução de voo das águias. E é isso que a vida exige de nós. Tem aquele momento em que você só tem duas opções. Ou você voa, ou você morre. Não tem uma terceira opção. Não tem um plano C. São só o plano A, voa, ou plano B, morre. Né? E aí você escolhe. Normalmente, os filhotes dessa águia, eles não ficam ressentidos porque ela meteu o pé neles, eles não ficam se sentindo injustiçados, né? Eles não decidem morrer, eles decidem voar. E, claro, ela faz isso, mas o ninho dela está nas alturas. Ele tem tempo para decidir o que ele vai fazer da vida. Ele tem tempo para começar a bater as suas asas. Né? Não é um negócio que empurrou e já bateu no chão, não. Né? Ele tem um espaço e um tempo para fazer isso. É curto, mas é o suficiente. Deus olha para a gente também dessa forma. Ele nos deu capacidade, ele nos deu inteligência, ele nos deu portas abertas, então nós temos que fazer alguma coisa com isso que ele nos deu. Ou fazemos, ou morremos. Eu sugiro que você escolha fazer alguma coisa com isso que Deus te deu. Vou te dar o exemplo aqui de Isaac Newton. Isaac Newton, o que ele tinha para ser o homem que é lembrado através dos anos, através das eras, através das gerações? Ele teve apenas uma maçã caindo na cabeça. Isso foi o que ele teve. Uma maçã caindo na cabeça.
foi o suficiente para que ele tivesse uma boa ideia. E muitas vezes as nossas ferramentas não são exatamente as ferramentas mais mirabolantes. Muitas vezes o caminho que nós vamos trilhar para poder chegar no nosso objetivo, para poder conquistar as alturas que estão reservadas para nós, não são os caminhos mais tecnológicos, não é aquela coisa, né, fantástica, nem sempre é. Né? O que Davi tinha na mão para vencer um gigante? Ele tinha 5 pedras. O que é que Moisés tinha na mão para abrir o Mar Vermelho? Ele tinha um pedaço de pau. Né? É bonito a gente falar, ele tinha um cajado. Ele tinha um pedaço de pau, gente. Era isso que ele tinha. Mas foi com isso. Né? Deus, quando mandou o anjo falar com Gideão, você vai salvar esse povo, você vai libertar esse povo. O anjo falou com ele assim, vai nessa tua força. Não foi com algo miraculoso, não foi com algo do céu, não, foi com o que ele tinha na mão. O seu milagre, ele sempre vai começar com aquilo que você tem na sua mão. Aproveitando aqui o episódio da maçã, vou falar de uma maçã que é dos nossos dias, né? Que é essa maçã aqui, né? O símbolo da Apple, uma das maiores empresas de tecnologia do nosso tempo. Por que ele usou o símbolo da maçã e chamou toda a tecnologia, todo o empreendimento de Apple? Chamou de maçã. Exatamente baseado nessa aventura de Isaac Newton. Isaac Newton precisava apenas de um ponto de partida. O ponto de partida dele era simples. E aí, como ele fez um trocadilho, porque quando a gente tem, na linguagem de máquina, né, no computador, a gente tem o tamanho dos arquivos, que é dividido em bits. Né? Assim como a gente mede a quantidade de massa em gramas, né, ou em quilos, a gente mede velocidade, né, em quilômetros, em metros por hora, quilômetros por hora. Né? E no computador, a gente mede, na informática, a gente mede o tamanho dos arquivos em bits. Em inglês, o bit, ele chama pedacinho. Né? Se eu quero um pedacinho de papel, eu quero a bit of paper. Bit, um pedacinho. Né? Por isso, eles usaram o símbolo da maçã mordida, né? Para fazer um contraponto entre o bit, pedacinho, e o byte, né? Que é a medida que mensura, né? O tamanho dos arquivos dentro da informática. Tudo é uma questão da gente botar a nossa inteligência e o nosso talento nato. Todos nós nascemos com uma queda para alguma coisa. Tem um negócio que chama a gente, né? E sempre você vai ter vai estar direcionado para aquilo ali. Né? Isso é o que a gente chama de dom. Né? E nós precisamos descobrir qual é o dom que nós temos, qual é o chamado, o que é que a gente faz bem. Porque aonde a gente faz bem, é ali que a gente vai se sobressair. E nós não podemos desvalorizar os pequenos começos. Nunca. Acho que eu já cheguei a falar sobre isso com vocês. Nunca podemos desvalorizar os pequenos começos, porque é neles que nós vamos alcançar as grandes conquistas. Vou dar o exemplo aqui da mulher que estava com uma dívida, foi até o homem de Deus e reclamando, querem levar os meus filhos como escravos, porque o meu marido morreu e você sabe que o meu marido servia ao Senhor, mas ele morreu e deixou uma dívida. E aí o homem de Deus falou para ela assim, o que é que você tem em casa? E ela disse, nada, a não ser um pouco de azeite. Então, não é que é nada, aquele pouco de azeite foi o suficiente para que ela quitasse todas as dívidas e para que ela e a geração seguinte, que era dos filhos, vivessem do resto.
Então, nunca desacredite de que o seu milagre vai começar com aquilo que você tem nas mãos. Nunca é pouco. Nunca é pouco. E por que nós estamos aqui, apesar de trabalharmos em áreas diferentes, né? Cada uma de nós aqui faz um negócio totalmente diferente, mas todas nós sempre vamos ter coisas em comum. Se vocês ainda não viram, essas estátuas, elas estão na orla de Batumi, no Mar Negro, e eu queria que você olhasse no YouTube. Assim que você tiver tempo, busca no YouTube essas estátuas da orla de Batumi. Elas se atravessam. Por quê? Elas têm pontos de interseção. É uma coisa impressionante, tanto pelo tamanho delas, como pela maneira como elas se movimentam e elas se atravessam, sem se esbarrar. Mas, considerando que sempre nós vamos ter pontos em comum. Qual seria o nosso principal ponto em comum? O que nos uniu, o que nos levou para aquele grupo de WhatsApp, é que todas nós temos um propósito. Aquilo que nós fazemos diante de um propósito que Deus plantou no nosso coração. Quando eu decidi me tornar arquiteta e urbanista, eu simplesmente achava linda a profissão, eu sempre fui desenhista e eu queria trabalhar com alguma coisa que envolvesse dinheiro. Mas, com o passar dos anos e com a dificuldade que eu enfrentei para conseguir me tornar arquiteta e urbanista, eu entendi que havia um propósito. Hoje eu tenho a mais absoluta certeza, quando eu vejo a quantidade de jovens que eu consigo inspirar com o meu trabalho, pessoas que eu consegui impedir que elas desistissem de avançar, pessoas que eu consegui promover. Então, eu vi que havia, de fato, um propósito, que se eu não tivesse insistido lá atrás em fazer, essas pessoas não teriam chance. Então, pense que aquilo que você faz, e faz debaixo de um propósito, e esse propósito é o que nos une. E o que nos une aqui hoje, na aula secreta, é que nós estamos tentando colocar um posicionamento na nossa vida e naquilo que nós fazemos. Eu quero passar 4 alicerces para que você se posicione na sua vida, se posicione diante das pessoas, se posicione diante dos clientes, se posicione como alguém que é empreendedora, né? Porque às vezes é difícil para nós, né? Parece que é um ato de soberba, mas na verdade é o seu chamado, e você precisa cumpri-lo, né? Há uma missão a ser cumprida, então vá até o fim. A vitória é para quem cruzar a linha de chegada. Então, se posicione, apesar do descrédito, mesmo que as pessoas perto de você não acreditem em você. Porque muitas de nós passamos por isso. É ou não é? Muitas de nós passamos por esse tipo de situação em que a gente convive dentro de casa, a gente convive no trabalho, a gente convive no lugar onde a gente mora, onde a gente nasceu, com pessoas que não acreditam em nós, que acham que não é para nós, que acham que nós não seremos capazes, que acham que nós não poderemos. E a gente, se deixar, a gente abraça essa situação e acaba não podendo mesmo. Então, se posicione apesar da sua incerteza. Porque tem momentos que você vai pegar uma rua, mas você não sabe o que está depois da curva. Né? Toda estrada que a gente pega é assim. A gente não sabe o que tem depois da curva. Mas nem por isso a gente deixa de seguir. Se a gente quer chegar no alvo, nós temos que seguir. Então, se posicione apesar da incerteza. Se posicione apesar da discriminação. Porque tem gente que acha que você não pode porque você é uma mulher. Ou porque é homem. Nós tivemos um homem inscrito, acredita? Nós tivemos um homem inscrito. Mas está tudo certo. Está tudo certo. Eu tenho certeza que tudo isso aqui vai servir muito bem para ele. Nós, muitas vezes, somos paradas, as pessoas tentam nos parar por causa da nossa aparência.
Ah, mas ela é gorda. Ah, mas ela tem o cabelo crespo. Ah, mas ela é preta. Ah, mas ela é branca demais. Ah, sempre vai ter alguma coisa. Ela usa óculos. Ah, mas ela não sabe andar de salto. Ah, mas ela é desengonçada. Ah, mas ela é isso. Ela sempre vai ser alguma coisa. Apesar da discriminação, se posicione. Você não é o que as pessoas dizem. Você é o que Deus falou a seu respeito. Se posicione apesar da escassez. Porque, às vezes, você deixa de fazer algumas coisas porque diz assim, eu não vou ter tempo para isso. Eu não tenho condição para isso. Eu não tenho estudo para isso. Eu não tenho dinheiro para isso. Eu não tenho quem me ajude. Não se posicione em relação ao que te falta. Porque aquilo que te falta, Deus vai te completar. Se posicione apesar da escassez. Porque aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para completar essa obra. Então, eu quero te apresentar 4 alicerces para que você tenha um posicionamento de forma estratégica. O que serão esses alicerces? O primeiro deles é, você pode ter um posicionamento estratégico com base no preço. O que é isso? É as pessoas olharem para aquilo que você faz de acordo com quanto custa aquilo que você faz. Isso merece, claro, um trabalho de branding. O que é o branding? O branding, no inglês, brand, significa aquele ferro que era usado para marcar boi, sabe? Então, com aquele ferro, com aquela marca, todo mundo que olhasse aquele boi ia saber a quem ele pertencia. O branding, né, no marketing, na publicidade, é exatamente aquilo que marca a sua mente. O que é que faz com que as pessoas lembrem de você? Então, se você vai usar a estratégia baseada no preço, você tem 2 opções. Uma delas é, o seu preço é barato, seu preço é baixo, e por isso as pessoas podem comprar de você com mais facilidade. Mas o fato de o seu preço ser mais barato não significa que o seu produto vá ser mais barato. Se você só vai colocar um preço mais baixo caso você tenha outras estratégias, outras fontes financeiras que sustentem essa estratégia com preço mais barato. Ou que você tenha uma cartela de clientes tão grande que compense colocar um preço mais barato para alcançar aquele nicho do mercado. Como a gente vê aí a Shein, né? Essas AliExpress, né? Essas empresas que vendem tudo muito baratinho, mas vendem para milhares e milhares e milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas elas têm uma mega estrutura que sustenta esse preço baixo, né? Ou você vai ter um preço mais alto, que é o que vai definir, primeiramente, o seu público. Vou te dar um exemplo de uma engenheira, que eu fiz um curso com ela de orçamento. E ela, apesar de ser engenheira civil, ela trabalha com design de interiores, ela é especialista em design de interiores. Mas ela, no curso, ela estava dizendo o seguinte, eu só trabalho com alto padrão. Não atendo classe média e não atendo classe baixa. E quem passa no passeio do meu escritório já sabe disso só de olhar para a fachada. Então, de olhar para a minha fachada, a pessoa já sabe se é para ela entrar ali ou não. Isso parece até um pouco soberbo, mas o seu preço, ele sempre vai definir o seu público, né? Nessa aula secreta aqui, eu vou entregar o meu melhor para vocês, dentro desse tema. Agora, essa aula poderia ser paga? Poderia. Quando você fizer, eu sugiro que você cobre. Mas, o que é que eu usei ao invés de cobrar? Eu usei o tirar o público que eu quero do meio da boleira, para que eu não tenha ali só os curiosos,
né? Porque os curiosos, eles sempre vão, inclusive, te atrapalhar. Eles vão ser os primeiros a reclamar. Eles vão ser os primeiros a te interromper. E eles não vão fazer absolutamente nada com aquilo que você está entregando. Né? Então, quando você separa o grupo, você seleciona. Quando você coloca um preço, né? Ainda que fosse um preço baixo, nossa aula secreta vai custar R$30. Maravilha. Somente as pessoas que estão de fato interessadas no assunto vão pagar os R$30 e elas vão chegar para consumir, de fato, todo aquele conhecimento. Né? Então, o posicionamento com base no preço, ele vai destacar o seu produto ou o seu serviço de maneira que você tenha um nicho específico baseado no preço. Vou te dar aqui mais um exemplo que é muito importante, principalmente quando você tem uma concorrência muito ampla, quando você tem muita gente que faz a mesma coisa que você. Vou dar o exemplo aqui da garrafinha de água. Se você vai no supermercado comprar essa garrafinha de água, você compra ela por 80 centavos. Se você comprar essa garrafinha de água no sinal, no trânsito, você vai pagar R$2,20 pela mesma garrafa. Se você pegar essa garrafa no frigobar do seu quarto do hotel, você vai pagar R$3,50. Se você pegar a mesma garrafa, for em qualquer uma loja no aeroporto, eu quero uma garrafa d'água, você vai pagar R$5. Claro que esses meus preços aqui eles já estão defasados. Todos esses preços já aumentaram. Mas eu mantive aqui para você ter uma ideia do que acontece quando você está no lugar errado. E, às vezes, o produto é exatamente o mesmo. É a garrafinha de água. Mas a garrafinha de água, de acordo com onde ela estiver, ela vai custar mais ou vai custar menos. Por isso que tem gente que... Vou dar um exemplo aqui da cabeleireira. Por que tem salão em que a pessoa cobra alto e tem gente que paga, e tem salão que a pessoa tem uma dificuldade danada, porque os clientes, quando chegam, choram uma miséria e é uma luta para pagar? Por quê? Porque é você que está no lugar errado. Ou, vou dar um outro exemplo aqui, da embalagem. A embalagem, muitas vezes, ela diz muita coisa a respeito do seu produto. Quando você vai no supermercado comprar um biscoito, a embalagem, ela vai te chamar. Se você já não tiver saído de casa, direcionada, eu quero biscoito X, ou se você tiver à mercê de escolher, a embalagem é quem vai te convencer. Eu tenho aqui na minha mão, se você estiver me vendo aí, eu tenho aqui na minha mão uma garrafa Voss de água. Essa garrafa custa, em média, R$25 no supermercado. E uma garrafinha, né, comum, 80 centavos. Água é água. Qual que é a diferença? Essa água aqui tem ouro no meio dela? Não, ela não tem ouro. Ela tem algum nutriente diferenciado? Não, não. Mas ela tem uma história, ela tem um posicionamento. E isso faz com que ela custe mais caro, e isso faz com que pessoas que estão em busca desse posicionamento comprem aquele tipo de água. E aí entra um outro ponto, que é o posicionamento com base na diferenciação competitiva. Vou dar o exemplo aqui do iPhone. Uma coisa é você comprar um celular, pagar R$700 nele. Outra coisa é você comprar um iPhone e pagar R$15 mil nele. Ô, gente, mas não é só um celular? Não, não é só um celular. O que é que você está entregando quando você prepara o seu produto? Eu faço coxinha.
Você está vendendo uma coxinha ou você está vendendo a oportunidade de ter um momento em família, um momento com os amigos, um momento especial que aquela coxinha vai coroar aquele momento? Tudo é uma questão de posicionamento e que você precisa definir a sua posição. Eu coloquei aqui a imagem do McDonald's porque o McDonald's, não sei se você sabe, é o maior mercado imobiliário do planeta. Vou repetir. O McDonald's é o maior mercado imobiliário do planeta. A maioria das pessoas conhece o McDonald's de hambúrguer, né? Eu vou lá para comer um McFish, vou comer um Double Mac, né? Um Mac alguma coisa, né? Porém, a maior renda do McDonald's não está nos hambúrgueres, está no mercado imobiliário. Como é que eles fazem isso? O McDonald's tem em torno de 9 mil espaços, 9 mil lojas próprias. E em torno de 30 mil lojas alugadas para os franqueadores. Então, quem pega uma franquia, além de todo o trâmite, né, de pagar pela franquia e de buscar ter a expertise do McDonald's, né, o know-how, o franqueador, ele precisa pagar pelo aluguel do espaço, que é do McDonald's. Então, eles conseguem levantar ali bilhões, com o aluguel dessas lojas, né? Embora, segundo a estatística deles, né, essas 9 mil lojas, elas, que são lojas próprias, elas rendem muitos bilhões a mais, em torno de 30 bilhões, né? Elas rendem. E as lojas alugadas rendem em torno de 18 bilhões. Mas o que acontece? A loja física, a loja própria, que rende em torno de 30 bilhões, ela tem um gasto, né, com a sua infraestrutura de 25 bilhões. E a loja que é alugada, ela rende 18 bilhões, que é menos, né? Mas o gasto dela de infraestrutura é de 1,25 bilhão. Ou seja, o lucro da loja alugada é muito maior do que o da loja própria, apesar, né, do faturamento ser maior. Então, isso torna o McDonald's como o maior empreendimento imobiliário. O negócio que mantém eles de pé é o negócio imobiliário. O que isso serve para nós, né? Aí entra a diferenciação competitiva. Aquilo que você faz não pode ser somente aquilo. Ah, mas eu sou costureira. Beleza, mas além de você ser costureira, você não pode ser uma consultora de estilo? Você não pode também ser uma pessoa que vende acessórios? Você não pode também ser alguém que trabalha com sapatos diferenciados, com chapéus, né? Porque tudo vai compor o visual, tá certo? É o que o McDonald's fez. Eles não vendem só hambúrguer. O hambúrguer ajuda o franqueado a pagar o aluguel. E o aluguel é o que realmente dá mais lucro para o McDonald's, mais do que os hambúrgueres. Então, e uma coisa que nós precisamos, quando buscamos diferenciação, é o crescimento. A gente não pode se estagnar, a gente não pode se conformar com aquilo que a gente sabe hoje, porque o mundo dá voltas. Aquilo que eu aprendi, né, como arquiteta, a maneira como eu trabalhava há 30 anos atrás como projetista, eu não posso mais trabalhar da mesma maneira hoje, porque as coisas mudaram, porque o mundo evoluiu, porque a tecnologia de construção mudou. Da mesma forma no seu empreendimento. A pessoa que era cabeleireira na minha infância, ela não pode viver hoje, ela não sobrevive se ela atuar da mesma maneira no dia de hoje. Então, você precisa ter uma diferenciação e buscar
evoluir, você precisa buscar um crescimento. Sem problema até aqui, gente? Tá muito depressa? Não, tá ok. Não, tá ótimo. Muito bom. Então, vamos seguir. Nós precisamos buscar evoluir. Temos que acompanhar a evolução do mercado. Temos que entender o que é que está acontecendo no mundo. E eu digo isso não só para o seu empreendimento, né? A maneira como nós lidamos com a nossa vida, ela mudou. Ela mudou. Então, nós precisamos, né? Nós vimos aí a pandemia, como a pandemia mudou os hábitos. Tinha gente que não tinha hábito de lavar a mão, né? E, de repente, aquela pessoa começou a passar álcool na mão, aonde ela entrasse. Ela voltou, a gente tinha perdido o hábito. Eu me lembro que, na minha infância, as pessoas chegavam na casa da gente e elas deixavam o sapato na porta. A gente é que ficava assim, não, não precisa tirar, não, pode entrar, né? Mas nós voltamos a ter esse hábito, para que não trazer para dentro de casa as bactérias da rua, né? Então, os hábitos vão mudando, a tecnologia vai mudando, e nós precisamos acompanhar essas coisas. Um outro ponto é a base na monopolização de um segmento do mercado. O que é um monopólio? O monopólio é quando é só você que faz o que você faz. Não tem ninguém mais que faça o que você faz. Não tem ninguém mais que faz como você faz. Aí nós temos aqui o exemplo do Google, né? Onde mais? Você vê que o Google, ele acompanha a sua vida. Qualquer coisa que você faz, ele registra. Então, ele te dá relatório de onde você foi, as lojas que você entrou, a que hora foi. Ele te dá relatório da sua vida. O Facebook te conectou com pessoas que você não via há anos. O Facebook te permitiu acompanhar de perto a vida dos seus familiares que moram em outra nação. Não há, até hoje, quem faça a mesma coisa que o Facebook faz. O Facebook revolucionou a maneira como se faz comércio através do meio digital. E eu coloquei o exemplo aqui também da Petrobras. Não há outro que faça o que a Petrobras faz, em termos de energia, de fornecer energia para uma nação. Não há outra multi-empresa que faça o que a Petrobras faz. Aí, um outro ponto é você se posicionar com base no benefício que você oferece. Eu coloquei aqui o exemplo da academia de ginástica. Né? Você passa, principalmente no verão, você passa em frente à academia, qualquer academia está lotada. Né? Agora está na onda do crossfit, está lotado. Mas aquelas pessoas, elas estão ali porque elas gostam de se exercitar, elas gostam de fazer aquele esforço, elas gostam de levantar de manhã na friaca e ir para a academia, malhar? Não, elas não gostam, o organismo não gosta, ele sempre vai lutar contra isso, porque é mais gostoso você permanecer na sua cama, você permanecer no quentinho do seu cobertor, quietinho ali, né, assistindo um desenho animado antigo com um olho só e tomando chocolate quente. Tem nada melhor do que isso. Agora, quando você vai fazer um anúncio de uma academia, não é exatamente a atividade física que você está oferecendo. Você está oferecendo o resultado. O resultado é que faz o cara levantar cedo e ir para a academia. Ele está em busca daquele resultado. E no seu empreendimento, o resultado é o chamarisco? Para e anota. Veja, dessas 4 coisas que eu te falei, é o preço que atrai as pessoas para comprar de você ou para te contratar? É o diferencial do seu produto ou do seu serviço? É o monopólio, porque é só você que faz o que você faz? Ou é o benefício, né, daquilo que você faz? Eu costumo dizer, na minha profissão, que eu não vendo projetos de arquitetura. Eu vendo felicidade, saúde e bem-estar.
Porque se a casa que eu projeto não proporcionar isso para o meu cliente, eu falhei miseravelmente no projeto que eu fiz para ele. Então, eu preciso que as pessoas entendam o que é que está por trás do preço do meu projeto. Eu estou vendendo para ela mais do que um desenho num pedaço de papel. Eu estou vendendo para ela um futuro de qualidade saudável e alegre junto da família dela, junto dos clientes, no espaço comercial, junto da família, no espaço residencial, junto na comunhão dos irmãos, no espaço religioso. É isso que eu vendo. E é isso, esse é o meu pitch, né? Para que as pessoas não achem que o que eu faço não é tanto assim, que é algo insignificante. Não, é algo extremamente relevante. Porque saúde você não compra em lugar nenhum. Saúde, se você não tem um espaço saudável, você também não vai ter saúde no seu corpo. Você não vai ter paz e não vai ter alegria. É tudo uma coisa consequência da outra. Então, eu quero que você pare e pense sobre aquilo que você faz, aquilo que você oferece, né? Se aonde está a melhor estratégia de posicionamento para você, para daqui por diante. Você tem que, não só o seu produto, mas o seu serviço, ele precisa levar as pessoas de um ponto A e até um ponto B. Por mais que pareça que esse ponto A e o ponto B seja uma linha reta, ele sempre vai ter percalços, ele sempre vai ter altos e baixos. E aí entra o que eu propus a passar para vocês, com relação a como você aumentar os seus ganhos com aquilo que você sabe. Primeiro, quando você se dispôs a se qualificar para trabalhar com aquilo que você trabalha, se você é cabeleireira, você fez um cursinho, você estudou com alguém, você se preparou com alguém, você fez um estágio, você começou de alguma maneira. Se você é cozinheira, idem, ninguém nasce sabendo nada, então, em algum momento, você parou para se qualificar para fazer aquilo que você faz. E só você sabe o que foi a trajetória da sua qualificação. Só você sabe o quanto você chorou, o quanto você sofreu, o quão ansiosa ficou, o quanto foi difícil, o quanto foi sacrificante, o quanto suou para chegar onde chegou. Porque muitas vezes as pessoas olham para a sua vitória e falam, fulano deu sorte, fulano teve oportunidade. Mas você sabe que isso não é sorte, isso é construção. Isso é a sua trajetória. E é essa sua trajetória que dá valor àquilo que você faz. E eu quero que você entenda que há uma diferença entre preço e valor. Uma coisa é, eu trabalho com projeto de arquitetura e eu tenho preço do projeto. Eu posso cobrar por metro quadrado, eu posso cobrar por hora, eu posso cobrar por serviço, por conjunto de serviço, por empreitada. Agora, outra coisa é o valor daquilo que eu fiz. Se eu não tiver um olhar para o ser humano que eu estou atendendo e as necessidades desse ser humano, o meu trabalho é em vão. Tanto faz se fui eu que fiz ou outro que fez. Se eu não tiver esse olhar específico. Então, você vai pegar aquilo que te custou para chegar aonde você está, e é isso que vai te levar para o próximo nível. Esse vai ser o seu degrau. Aqui está a sua virada de chave. E é essa a proposta da nossa aula secreta de hoje. O que todo mundo está fazendo hoje, né? Vocês viram no anúncio que eu estava falando sobre consultoria. E se você entrar no Instagram, se você entrar no Facebook, você vai ver uma quantidade de gente falando sobre consultoria. Consultoria é menos um pouquinho, mas sobre mentoria, sobre curso, você vai ver um tanto de gente falando disso. Por quê? Porque agora se descobriu o real valor do conhecimento. E aí, eu vou lá para Salomão.
o rei de Israel, que escreveu um livro de provérbios, e eu aconselho você a ler pelo menos um capítulo por dia do livro de provérbios, porque Salomão colocou ali um manual do empreendedorismo. Se você quer ser alguém que tem êxito na sua vida profissional, na sua vida pessoal, leia Provérbios de Salomão. Ele vai ter ensinamento para tudo o que você imaginar. Consultoria, né? Quem é o consultor? O consultor é aquele que ensina daquilo que ele sabe. Salomão fala assim: vende tudo o que você tem para adquirir conhecimento. Hoje, nós estamos na era da informação. E eu quero reafirmar aqui, se você tiver alguma dúvida, não fique com a dúvida, não deixe para depois, senão você vai esquecer e vai dormir com ela. Né? Levanta a mãozinha, se tiver dúvida, se tiver pergunta, levanta a mãozinha que eu respondo. Mas, retomando aqui, venda o que você tem e adquira conhecimento. Nós estamos na era da informação. Você entra no Google e você tem informação sobre qualquer coisa. Mas conversa com os jovens, por exemplo. Eles vão saber pouca coisa, eles vão conversar sobre pouca coisa. Por quê? Porque eles não estão formando o próprio repertório. Eles, quando precisa da informação, eles buscam a informação, resolveu o problema e acabou. Na minha infância, eu me lembro que a gente tinha que decorar um monte de coisa. A gente tinha que ler livro. Não tinha Google, não tinha internet, não tinha nada disso. Né? A gente tinha que ler. E a gente tinha que saber na ponta da língua. Tinha que fazer conta de cabeça. Não podia nem usar os dedos para contar. Hoje, as pessoas vão fazer prova com calculadora. Antes, a gente era calculadora. E eu acredito que a geração anterior, ela tinha um nível de conhecimento muito maior. Porque as pessoas, aquilo que você adquire enquanto conhecimento, isso te acompanha para o resto da sua vida. Isso sempre vai te acompanhar. Nada rouba o seu conhecimento. Agora, a informação, basta um apagão, não tem energia. Ah, você ficou sem internet. Pronto, você não tem mais informação. Acabou o seu repertório ali. Você não tem chat GPT, né? Então, nós precisamos nos destacar, não exatamente correr para aquilo que está todo mundo fazendo, mas nós precisamos observar o que é que todo mundo está fazendo. Eu gosto de dar um exemplo de um restaurante. Vou baixar um pouquinho. Restaurante não, lanchonete. Imagina duas lanchonetes, uma ao lado da outra. Uma está sempre lotada, a outra está sempre vazia. Em qual delas você vai? Será que você vai na vazia porque você vai ser atendido mais rápido? Será que você vai na vazia porque você vai ter menos gente te incomodando? Né? Você gosta de ficar sozinho? Ou você vai entender que a outra que está cheia é porque ela tem um bom produto, e aonde tem um bom produto, é lá que as pessoas vão. Então, nós precisamos observar aonde as pessoas estão indo. Não que a gente tenha sempre que seguir a caravana, mas nós precisamos traçar as nossas estratégias. É isso que vai nos diferenciar no meio da manada, né? Você não pode ser mais um peixe no cardume. Você precisa se tornar, pelo menos, um tubarão. Quando você pega aquilo que você conhece e começa a prestar uma consultoria, você começa a ensinar sobre aquilo que você conhece, você consegue evitar problemas das pessoas. Você consegue sanar dores das pessoas. Você consegue impedir que elas se estrepem ao adquirir um produto ou um serviço. Está aqui exemplos, né, que são cômicos, mas que são reais. Né? Uma coisa é você ir no cabeleireiro, né,
num determinado salão, esperando sair de lá como uma modelo, como uma princesa, e sair igual Beisola. Quem de nós nunca viveu isso? Quem é que nunca fez um corte no cabelo que se arrependeu amargamente? Quem é que nunca fez uma maquiagem, uma roupa, né, alguma coisa que se arrependeu amargamente? Né? Eu já fiz, né? Eu sou testemunha disso. Né? Eu já saí do salão igual Beisola. Eu já vivi essa situação de um dia muito importante para mim, era dia da minha segunda formatura, e eu fui no salão, eu não precisava ter ido, mas fui por indicação, fui por uma pessoa que eu não conhecia, e cheguei lá e era uma pessoa que não sabia lidar com o meu tipo de cabelo. E eu saí de lá parecendo que ele tinha me passado um maçarico. E quando eu cheguei atrasada, porque eu fui para casa tentar consertar aquilo e não deu certo, né? E cheguei atrasada na cerimônia e todo mundo olhando para mim e falou, o que aconteceu? O que é que fizeram com você? Simplesmente porque eu não tive alguém que me orientasse. O fulano é muito bom, mas ele lida com cabelos assim, assim, assim. Ele só consegue fazer isso, isso e isso. Né? Eu vivi 2 experiências assim. Então, a consultoria ajuda o outro, evitando que ele passe por problemas que podem até se tornar irreversíveis, podem prejudicar muito, né? Assim como eu hoje tenho que amargar os outros rindo da minha foto da formatura, do meu curso técnico. Porque todo mundo que olha para as minhas fotos fala, o que aconteceu aqui? Que cabelo é esse? Né? Parecia que eu tinha realmente botado fogo no cabelo. Quando você presta uma consultoria dentro daquilo que você faz, você mostra o caminho certo. Como assim? Nem tudo é para todo mundo. Se você trabalha com roupas, você sabe perfeitamente que não é qualquer roupa que você pode usar. Você precisa ter uma noção do seu corpo, de quem é você, do que fica bem para você, as cores que combinam com você, com o seu tom de pele, com o seu corte de cabelo, com o sapato que você vai usar, com a ocasião que você vai usar aquela roupa. E, às vezes, na ânsia de vender, você não fala, você não avisa e condena a pessoa a amargar momentos que podem traumatizar, momentos que podem gerar um problema seríssimo, que pode gerar briga, que pode gerar discussão, que pode gerar humilhação. Às vezes a gente não tem essa dimensão das consequências, né? Às vezes não é só a consequência do que eu falei, mas a consequência do que eu deixei de dizer também. Isso pode fazer uma diferença gigante. Né? Se você, por exemplo, você trabalha com comida, né? E aí você precisa entender se o outro tem uma doença celíaca, se ele tem algum tipo de alergia, se ele não gosta de alguma coisa. Né? E se você, de fato, né? Ou se aquele serviço, de fato, vai atender a pessoa que está te procurando. Né? Às vezes, uma informação vai fazer a diferença entre a pessoa comprar um bolo que vai marcar momentos felizes na vida da filhinha, da netinha, da afilhada e etc., ou que ela ser condenada a ter os outros rindo dela pro resto da vida porque ela levou um bolo de Satanás para dentro da festa. Né? E foi obrigada a cantar parabéns com aquela porcaria em cima da mesa. Simplesmente, a sua informação, ela não vai só salvar o bolso da outra pessoa, pode salvar a vida dela. Pode evitar que uma pessoa que já está deprimida, e ela vai, às vezes, no salão em busca de melhorar a autoestima, e se você não informar que aquele produto não é para ela, ou que aquele serviço não é para ela, ou que aquela funcionária, que aquela cabeleireira, que aquela
como é que chama? A pessoa que faz a tintura, me fugiu o nome agora, ela tem um nome diferente. A pessoa que faz a tintura, que aquela tintura não é para ela, ela vai sair dali pior do que ela chegou. Sendo que a função de quem lida com beleza não é enfeitar um pavão, é trazer a autoestima, né, de maneira que a pessoa floresça, né, que ela tenha, de novo, uma alegria, um motivo para sorrir. E todas nós já experimentamos isso. Você veste uma roupa nova numa criança, você vai ver a alegria no rosto dela, porque isso não é simplesmente um enfeite, isso mexe com a alma. Então, nós temos essa responsabilidade. E aí, quando você, vou voltar aqui no exemplo da cabeleireira, você é cabeleireira, mas além de cabeleireira, você presta consultoria. Ah, mas eu posso prestar consultoria em que área? Você pode prestar consultoria de imagem, você pode prestar consultoria para cabelos étnicos, por exemplo, você pode prestar consultoria para tinturas, né, para cores de cabelo, né? Não é qualquer cor que serve para qualquer pessoa ou para qualquer lugar. Então, aqui, recebi uma ajuda aqui, é colorista, a pessoa que trabalha com a cor de cabelo, colorista. Então, aquilo que você entrega, você pode ter algo mais. A consultoria vai ajudar as pessoas, inclusive, a definir melhor a maneira como ela vai contratar o seu serviço ou como ela vai comprar o seu produto. Né? Eu faço isso com os meus clientes. Antes que eles venham me dizer o tipo de projeto, antes que eu ofereça um tipo de projeto, eu vou ouvir a necessidade deles e eu vou dizer o que é para eles e o que não é. Né? Então, se, por exemplo, a pessoa que quer, né, ela quer construir uma casa de 3 andares com escadas belíssimas e etc., mas na casa dela tem 3 idosos e um cadeirante. Eu vou orientá-la com relação a ter uma casa de 3 andares com escada e o quanto isso vai ser um problema na vida dela. Por mais que, se eu simplesmente ficar quieta e fizer a casa, eu vou ganhar mais do que se eu fizer uma casa de um pavimento só. Mas, se eu fizer algo que vai, de fato, agregar valor na vida delas, além dela ficar satisfeita e isso trazer benefício para a minha alma, ela vai me indicar para mais gente, né? Simplesmente pelo benefício, pelo bem que eu fiz para ela. Então, quando você presta uma consultoria, você está não só agregando um valor àquilo que você faz, que você já faz, mas você está ali tendo a possibilidade de ter mais uma fonte de renda. Aqui, estou dando um exemplo aqui da consultoria de imagem, né? Onde você, que lida com roupas, por exemplo, precisa ter um olhar para o corpo da sua cliente, né? E ela nem sempre vai ter a dimensão da estrutura física dela. Tanto que a gente sempre vai ver na rua alguém que está trajando uma roupa que não está adequada ao tipo de corpo. E, portanto, a roupa, às vezes, pode ser belíssima, ela pode estar cheia de brilho, ela pode ser de grife, mas se não condiz com a estrutura física daquela pessoa, ela vai ficar horrível. E aí, a consultoria de imagem é um lugar onde você ajuda aquela pessoa a entender a melhor maneira de aproveitar o produto que ela está querendo adquirir ou o serviço que ela está querendo contratar. Então, a função da consultoria é, de fato, facilitar a vida das pessoas, é, de fato, gerar um impacto positivo naquilo que elas estão precisando, né? Ou não, porque às vezes a pessoa acha que precisa daquilo, mas ela não precisa, ela precisa de outra coisa. E aí ela precisa do consultor para orientar.
E eu tenho certeza que entre nós aqui, nós temos pessoas que já fazem essa consultoria, mas não cobram, né? Entrega o seu melhor e entrega de bandeja. É bom, mas você precisa fazer diferença entre caridade, prestação de serviço e favor. São 3 coisas distintas que você precisa entender bem quando é que você vai fazer caridade, quando é que você vai fazer um favor e quando é que você vai fazer uma venda. Ok? Tudo certo até aí? Todo mundo vivo? Vocês estão aí? Consultoria econômica. Muito bem. É isso aí. Maravilha. Consultoria gastronômica. Gente, para quem aqui trabalha com comida, e eu vou generalizar. Jaqueline, quer falar? Pode falar, Jaqueline. Jaqueline caiu? Ou não quer falar? Dou-lhe uma? Dou-lhe 2? Não, ela não quer falar. Mas eu vou generalizar aqui a consultoria gastronômica para qualquer área da gastronomia. Né? Se você trabalha com confeitaria, se você trabalha com doces, se você trabalha com jantar, com comida de restaurante, com comida de boteco, né? Com lanche, você sempre vai ter condição de prestar uma consultoria na área gastronômica. Seja para você trazer pratos que sejam fáceis de se produzir no dia a dia, pratos que você pode usar para lanchinho de crianças, ensinar sobre... Eu vi uma consultoria gastronômica que eu achei formidável, só com maridos, né? Para ensinar a preparar um prato especial para um dia especial, para fazer uma surpresa para a esposa. Né? Então, existem diversas maneiras, e aí entra a sua criatividade dentro daquilo que você já faz, né? Para que você consiga dar um algo mais, né? Um plus, que já está na sua frente, você só não usou ainda. Né? O prato específico, né? Você ensinar sobre o cardápio para um jantar, né, a 2, para um jantar especial, né, com amigos, né, um momento específico só de pizzas, né? Como fazer isso, né? Como fazer em casa, como receber amigos, como receber no escritório, né? O momento do coffee break, como fazer isso. Então, assim, você tem um leque gigante de opções que você pode atuar como consultora, né? E cada vez que você atua como consultora, você vai adquirindo autoridade dentro daquilo que você faz. E aí, eu estou com a imagem errada aqui, mas eu quero colocar aqui também a personal organizer, que ainda não é necessariamente uma profissão oficializada, mas é uma prestação de serviço que é muito procurada, porque você tem nichos específicos, né? Existe um programa no canal fechado, que esse programa ele são 2 mulheres, né, que trabalham como personal organizer, né, que é a pessoa que organiza uma casa, e elas trabalham com artistas de cinema. E aí, ela tem a maneira correta de trabalhar a separação, né, daqueles espaços, naqueles armários, aqueles closets gigantescos, com aquela infinidade de sapatos diferentes e roupas com brilho, sem brilho, separado por cor, por textura, né? Porque o artista, por exemplo, quando ele terminou um filme, o figurino daquele filme, principalmente quando é filme de época, né? O figurino daquele filme, eles fazem questão de separar, né? Por título,
né? Esse aqui, filme tal. Então, está lá o figurino, né? Filme tal. Então, a maneira de separar o guarda-roupa é diferente. Que é diferente da maneira de preparar o guarda-roupa, um closet de uma criança. Ah, vai chegar um bebê na casa. Como a gente arruma esse guarda-roupa? Como se prepara essas roupinhas para a chegada do bebê e para os primeiros dias, né? Para a rotina nova desse bebê? Como é que vai ser isso? Então, a questão toda é, eu dei aqui um leque de informações, né? Que você precisa ter e que você precisa ter uma metodologia de trabalho. Eu, além do trabalho que eu faço com o projeto, eu faço um trabalho de consultoria e de mentoria, né? E muitas vezes eu prefiro atuar na consultoria, né? Pela satisfação que me dá em ver a pessoa feliz com aquela informação, às vezes com a mudança de rota, né, gerada por aquela informação que vai fazer com que ela aproveite muito mais o produto ou o serviço que ela vai contratar, mas é o que me dá mais retorno, né? E aí, eu estou compartilhando essas informações com você, assim como as outras meninas que vão participar nas próximas palestras, que vão trazer aí os seus conteúdos também, e vão compartilhar coisas com vocês, e a pergunta é, o que você vai fazer com essas informações? Quem é o consultor? O consultor é o que entrega a informação. E o mentor? O mentor é o que faz o que está aqui nessa imagem. É o que segura na mão e caminha junto, até que você tenha firmeza de caminhar com as próprias pernas. Isso é barato? Não, isso não é barato, e nem é para ser. Né? É a entrega que você faz dos seus anos de conhecimento, da sua trajetória, né? Do seu suor, do seu sacrifício, do investimento financeiro que você teve para fazer o que você faz hoje. Então, isso não pode ser barato. Barato é tudo aquilo que não tem qualidade. Então, barato é uma palavra que a gente tira do nosso dicionário. Isso é para ser justo, tá certo? Numa sala de aula, um professor entrega o mesmo conteúdo para todo mundo. Por que na hora da prova, um tira 10, outro tira 0, outro tira 5? Por que na vida, um vai muito bem, obrigado, e o outro se lasca? Tudo depende do que é que você vai fazer com as informações que você recebeu. Eu quero saber de você o seguinte. Essa imagem aqui eu separei para vocês, porque eu já faço isso com pessoas, com empresas, com quem está começando, com quem já caminhou, né, um trecho, né? Eu já peguei escola fechada só para capacitar os professores, peguei empresa para capacitar funcionários. E você fazer isso também, dentro da sua área de atuação. É isso que te posiciona como autoridade. Ah, mas eu não sei falar tão bem. Ninguém nasce sabendo. Você só vai começar a falar bem quando você começar a falar. Simples assim. Eu posso me dar como exemplo, porque eu era uma pessoa que tinha uma timidez que não cabia dentro de mim. Eu não sabia, para você ter uma ideia, não sabia pedir licença, se a pessoa estivesse no meu caminho e eu precisasse passar. Eu tinha vergonha de perguntar as horas, se eu estivesse na rua sem relógio, e numa época que não tinha celular, eu tinha vergonha de perguntar as horas para saber se eu estava atrasada, se eu tinha que correr ou não. Eu não conseguia falar com as pessoas. Eu não conseguia me posicionar na frente das pessoas para falar. Quando é que eu comecei a fazer isso? Quando a vida me colocou como ponto de necessidade. Eu comecei a ter necessidade de fazer o que eu sabia fazer e não tinha outra pessoa que fizesse. Então, eu tinha que começar. Aí eu fui com vergonha, fui com a cara queimando, fui tropeçando nas palavras, fui. E à medida que eu fui melhorando. Né? Então, hoje,
Eu ainda tenho muito para melhorar. Mas, à medida que eu faço salas secretas, que eu faço workshops, que eu faço palestras, para cada vez que eu sento para ensinar, mais eu aprendo. E quanto mais eu aprendo, na próxima turma que eu pegar para ensinar, mais qualificação eu vou ter para ensinar. E com isso eu vou crescendo em autoridade. E quanto mais eu cresço em autoridade, o preço que eu cobro por uma consultoria, por um acompanhamento, por uma mentoria, ele passa a ser irrelevante. Se você perguntar para mim hoje, quanto você cobra na sua consultoria? A minha consultoria hoje, ela dura em média 2 horas e meia. É o tempo que eu gasto para ensinar a respeito daquilo que a pessoa está querendo contratar ou comprar. Nesse tempo, eu gasto essas 2 horas e meia, me perdoe. Nessas 2 horas e meia, eu cobro R$260. Dentro da minha expertise e dentro do público que eu estou atuando hoje. Isso é para todo público? Não. Existem pessoas que, se eu não cobrar, tem um público, e se eu não cobrar, se eu cobrar menos de R$3.000, por exemplo, a pessoa vai achar que o meu serviço é porcaria. Então, você precisa ter noção de quem é o seu público, quem são as pessoas que você atende, quem são as pessoas que compram o seu produto e compram de você, e qual é a necessidade delas, o que elas querem, como elas vivem, sabe aquelas perguntas do Fantástico? Isso você precisa saber, porque isso vai dimensionar a maneira como você vai precificar o seu trabalho ou precificar o seu produto, né? E a mentoria? Eu faço mentorias hoje, o preço da minha mentoria é R$3.300. A minha mentoria é normalmente para pessoas que estão iniciando em alguma função ou que estão em início de carreira, né? Elas estão em início de carreira ou em troca de carreira. Então, a mentoria é para acompanhar essa pessoa até ela poder caminhar com as próprias pernas. Tem prazo? Claro, tem prazo. Nós temos que ter método. Isso é o que eu ensino, né? Então, eu abro para vocês hoje a oportunidade de fazer uma consultoria. E eu quero que vocês, né, vocês que vão fazer aula secreta, vocês que vão fazer consultoria também, que vocês tenham em mente não apenas aquilo que vocês sabem, mas observem, eu quero que vocês depois assistam esse vídeo, observem a sequência de tudo que foi feito, observem o passo a passo, o que é ensinado, a que profundidade é ensinado, né? Para que vocês possam entregar também o melhor, né? E no final, você sempre vai fazer um pitch de vendas, né? O que sentido faz se eu junto mulheres empreendedoras e junto com essas mulheres, eu não consigo fazer negócio com elas, eu não consigo promovê-las de alguma forma. É sempre importante que você tenha na ponta da língua o pitch de vendas. Para quem não sabe, o que é o pitch de vendas? É o que a gente chama de conversa de elevador. Imagina que você entrou no elevador e você vai descer no 5º andar. No 2º andar, entrou uma pessoa que você precisa fechar um negócio com ela. Você estava seca para conversar com ela e a sua oportunidade vai ser do 2º até o 5º andar. O que você faria nesse curto espaço de tempo para convencer essa pessoa a fechar negócio com você? Isso é o pitch de vendas. Isso você precisa fazer sempre. Isso tem que estar na ponta da sua língua. Como é que eu faço isso? Você precisa dizer quem você é, o que você faz, como você melhora a vida das pessoas, né? A vida da pessoa que você quer fechar negócio com ela, como você pode melhorar a vida dela, né? E quanto custa. E em quanto tempo você faz isso. Ponto.
Esse é o seu pitch de vendas. Então, eu quero que você anote isso. Quem sou eu? O que eu faço? O que eu entrego? Como eu entrego? Em quanto tempo eu entrego? E quanto custa? Anota isso, porque isso você tem que ter na ponta da língua. E não é um discurso gigantesco, não. É o tempo que você gastaria do segundo até o quinto andar, num elevador. É isso daí. Então, isso é também o que eu estou fazendo aqui. Né? Eu também faço consultorias e estou dispondo o meu serviço para vocês que tiverem interesse, que tiverem a necessidade de serem instruídas particularmente dentro do trabalho de vocês. O que eu ofereço, o que eu entrego na minha consultoria, na minha mentoria? Eu entrego método para que você construa a sua. Simples assim. Eu vou te dar um método, o como fazer. O passo a passo do como fazer. E nesse passo a passo, na consultoria, em 2 horas e meia, você vai ter plena condição de fazer sozinha. Claro, se tiver dúvida, você me pergunta depois. Mas eu tenho certeza que você vai ter plena condição de dar o passo seguinte e fazer a sua consultoria, de fazer o plus do seu trabalho, da sua venda, daquilo que você já faz, de maneira que você consiga ampliar, de fato, os seus ganhos dentro do seu negócio. E agora, eu quero ouvir vocês. Eu quero que você me diga o que você achou dessa apresentação. Me diga as dúvidas que passaram pela sua cabeça. Eu quero que você me diga se você teve algum insight, se você conseguiu visualizar isso sendo implementado, se foi útil para você. Eu queria muito ouvir vocês. Se foi útil, se é possível, com o que eu passei aqui, se você já consegue dar alguns passos. Claro, eu estou aqui também oferecendo a minha consultoria. Mas, se não é o seu momento para consultoria, aquilo que eu estou entregando aqui já é suficiente para você dar passos importantes na sua carreira. Ah, mas eu queria um acompanhamento mais de perto. Ok, então você vai colocar para mim, se você queria uma mentoria, um acompanhamento mais próximo, mais mastigado, que eu vou passar 3 meses junto com você, até você se transformar na Mulher Maravilha que você nasceu para ser. Né? No super-homem que nasceu para ser. Vou passar com você 3 meses. E nesses 3 meses, vai ser para realmente você se comprometer a seguir o passo a passo. Né? Porque o que me interessa é que você dê certo. Se você não der certo, se você não avançar, não valeu de absolutamente nada essa ladainha. Né? Então, se eu quero fazer negócio com você, eu preciso que você tenha dinheiro. E para você ter dinheiro, eu preciso te promover isso. Né? Então, é um jogo, é uma simbiose. Eu te ajudo e você me ajuda. Sabe o passarinho que limpa os dentes do jacaré? É isso aí, o jacaré não come ele. Porque ele está ajudando. Eles estão se ajudando, eles estão progredindo. E é assim que a gente vive no mercado. Né? E nós somos mulheres empreendedoras, a gente está aqui para fazer negócio. E vocês podem ter certeza que cada um desses encontros nossos, eles têm que ser ricos para todo mundo, para que você consiga ampliar os seus negócios e para que você consiga fazer com que impactar alguém com aquilo que você faz. Agora eu quero ouvir vocês. Já falei demais, vou beber a minha água e quero ouvir vocês. Quem começa? Eliana. Boa noite, gente. Miriam, primeiro eu quero agradecer, né, porque é sempre um prazer te ouvir e é impossível não aprender ao te ouvir. Eu já tenho 3 páginas escritas aqui só da aula de hoje, quero te agradecer por isso. Agora, também quero frisar, né, que eu já tive o privilégio de ser mentorada, né, e passar pela sua
consultoria e não foi uma vez, né? E a minha história e a minha identidade corporativa, ela se solidificou com a sua consultoria e com a sua mentoria. Então, quero deixar isso só claro para as meninas que, se vocês têm alguma dúvida, eu sou prova viva de que a Miriam tem paciência, conhecimento, capacidade para poder fazer você realmente avançar. Não é algo simples, você realmente tem que estar disposta, mas não disposta para você mudar, porque a gente não tem como mudar nossos resultados se a gente não muda o que está fazendo. Então, quem deseja realmente mudar seus resultados, a oportunidade é essa. Então, eu queria só deixar isso registrado, tá, Miriam? Muito obrigada por tudo sempre. Eu que agradeço a confiança. Miriam, meninas, obrigada, né, por essa oportunidade, sou Iracema. E, Miriam, desde que eu te conheci, nossa, tem sido muito, assim, eu não sei nem a palavra certa para colocar, mas tem sido não só produtivo, como eu tenho aprendido muito, mas me capacitado também, né? Com as suas aulas, com as suas consultorias. Hoje, falar nisso, não sei se a gente vai ter acesso à gravação, porque em alguns momentos eu não conseguia voltar nas imagens, então eu só ouvia, mas assim, simplesmente você, assim, show de bola, a gente aprende muito, e claro que abre, né, daqueles insights, assim, gente, eu preciso acordar, fazer isso, fazer aquilo, né? E só agradecer mesmo e Deus continue te abençoando, te capacitando cada vez mais. Muito obrigada, tá? Amém. Eu que agradeço pela confiança. Alguém mais quer falar? Só levanta a mãozinha aí. Abrir o áudio. Simone está com um sorrisão aí. Não, só para falar que eu achei assim, eu que sou tão falante, você me deixou caladinha, tá? Eu achei assim enriquecedor mesmo, né? Muitas contribuições, assim, e também me despertou muito, sabe? Você mexeu com muita coisa aqui em mim, só gratidão mesmo. Quero poder participar, aprender mais, tá? Só gratidão. Muito obrigada pela oportunidade, tá joia? Só agradecer. Muito bom, muito bom. Alguém mais? Jaqueline, Dilma, querem falar? Tá sem áudio, Jaqueline. Boa noite, meu nome é Aí, Jaqueline, é um prazer estar com vocês aqui nessa noite. Assim, eu não tenho palavras, né? Desde os 15 dias, dos 30 dias dos empreendimentos que curam. E assim, Deus tem falado muito comigo, como que eu tenho, assim, como eu tenho aprendido, e parte do que a Miriam falou sobre a respeito da timidez, e assim, e tem aberto muito assim a minha mente, a minha visão em relação a eu tenho uma loja junto com a minha irmã, e algo que a Miriam falou hoje que me chamou muita atenção é que às vezes a cliente, né, ela põe uma roupa, ela veste uma roupa, experimenta uma roupa, e a gente olha e vê que não ficou legal, né? Ou ficou marcando um pouco, ou ficou um pouco justa, ou teria que ser um tamanho maior, e a gente tem que ter todo um cuidado para falar, para orientar essa pessoa, para ela sair dali satisfeita, né? E um dia eu fui em uma loja, assim, me incomodou muito, eu nem tinha loja ainda. Eu fui em uma loja e uma moça experimentou uma roupa. A roupa tinha babado na cintura e babado embaixo. E ela era, né, um pouco cheinha, então ressaltou em cima o babado, empinou em cima, e também não ficou legal embaixo. E a vendedora, não, pode levar, ficou ótima. Eu fiquei com tanta vontade de falar com ela que não tinha ficado legal, e era branca a roupa ainda, era uma saia branca e uma blusinha curtinha branca. Eu fiquei com muita vontade de falar, e eu nem tinha loja ainda. Aí, depois que eu primeiro trabalhei uma confecção,
porque eu costuro também, aí eu trabalhei no confecção e ali me despertou. Um dia a minha patroa falou assim: ô Jaqueline, você não tem vontade de vender roupa? Não, ali eu comecei a vender e futuramente o Senhor preparou para a gente ter um comércio. Então, assim, eu lidava ali muito com o cliente, que a gente fabricava a roupa e o cliente comprava, era uma confecção que vendia a roupa lá mesmo. Então, assim, o prazer, né? O meu prazer hoje que eu tenho loja, de ver a cliente saindo satisfeita, bonita, elegante, e assim, então, assim, eu percebo muito essas coisas. Tem cliente que vem na minha loja e fala que não gosta de experimentar a roupa, porque, não, eu não gosto, porque eu acredito que provavelmente tenha tido alguma decepção ou foi maltratada de alguma forma. E eu já tive várias experiências. Um dia entrou na minha loja uma moça muito, muito simples. E ela entrou e olhou alguma coisa assim. Aí, depois eu volto. Eu falei, não, mostrei tudo para ela, uma coisa que eu aprendi também, mostrei para ela. Ó, se você quiser experimentar, se você quiser provar alguma peça, ela foi embora. Aí passou uma meia hora, uns 20 minutos assim, ela voltou. E ela fez uma compra de mais de R$ 100. Fez uma compra boa. Aí eu falei, foi o tratamento, que ela se sentiu acolhida. Eu percebi que ela sentiu acolhimento. Aí ela voltou. Então, assim, é muito importante, independente de qualquer coisa, né? Cor, a roupa que a pessoa, a forma que ela está vestida, a gente tem que ter esse acolhimento, porque eu já tive várias experiências e o cliente volta. Às vezes ele não compra naquele primeiro momento, mas ele sempre volta. Então, agradeço a Deus pela sua vida, Miriam. Muito obrigada, tá? Deus abençoe. É isso aí. Gente, a gente não pode esquecer da lei da semeadura. A gente tem que plantar, né? E nem tudo que a gente planta, né? Uma coisa é você plantar alface e colher em 15 dias. Outra coisa é você plantar tâmara, né? Que a próxima geração vai colher. Né? Então, a gente escolhe o que plantar, que é para a gente ter certeza do que é que vai colher. Né? E a gente planta bom atendimento e a gente colhe um cliente fiel. Isso faz valer a pena. Quer falar, Dilma? Pode falar. Boa noite. Eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer, Miriam. É um prazer te conhecer. Eu até comentei com a Denise, eu falei assim, um dia, se ela morar em Juiz de Fora, eu quero ir lá para me conhecer ela. Eu moro. Eu amo aquela cidade. Eu fiquei mais de 20 dias lá. Eu moro em Juiz de Fora. Ai, que bom. Cidade maravilhosa. Mora no meu coração. Então, eu faço questão de assistir de novo, né? Porque abriu muito a minha mente. Eu tenho um ateliê de costura, né? Sim. Então, antes eu fazia as mãos de obra para as empresas e faz 3 anos que eu faço as minhas próprias bolsas, né? Então, é igual você falou aqui, né? A gente tem que procurar estudar, né? Aprender, abrir um leque na nossa mente. Então, eu faço curso. Hoje mesmo eu fiz uma aula, né? E eu tenho uma professora que mora no interior de São Paulo, que eu tenho contato com ela, assinei um clube com ela, então ela me manda todos os PDF de bolsa, porque o mercado está muito, muito alto, né? Então você tem que fazer o seu melhor para ter os seus clientes, né? Mas é um desafio, porque eu sou uma senhora de 62 anos, sou viúva com 7 netos, olha... E eu tenho que ter tempo para tudo, mas graças a Deus, com Deus na frente, né? E eu quero te agradecer de coração, né? Aprendi muito, anotei algumas coisas, mas eu quero assistir de novo. E tudo que você fala nas orações também, né? Dessa última vez agora que você fez, mexeu muito comigo, né? Então, eu até salvei a oração para depois eu ouvir de novo, e eu quero te agradecer, que Deus te abençoe grandemente. Amém. Boa noite. Eu gostei demais. Muito obrigada, viu? Maravilha, maravilha. É isso, gente. É importante que isso faça sentido, né? Tem que fazer sentido na vida de vocês, tem que fazer sentido naquilo que vocês fazem, né? E é assim que a gente frutifica, né? A função daquele grupo
é fazer com que todas sejam encorajadas, né? A oração é a chave da vitória, né? Então, a gente ora porque a gente crê que Deus está no nosso negócio também, né? Não é só na nossa vida pessoal, familiar, né? Em tudo aquilo que a gente botar a mão, né? O que a Bíblia ensina é, se você consagra ao Senhor o que você faz, Ele estabelece, Ele faz acontecer, né? E é isso que a gente faz. A gente consagra Ele e Ele faz acontecer. Alguém mais quer falar? Eu quero te agradecer. Eu aprendi com você. Queria falar mais coisas, mas eu ainda sou tímida. Estou aprendendo. Vai melhorar, vai melhorar. Eu comecei bem tímida também. Mas tenho aprendido muito. Que bom. Com o grupo, com você, com todo mundo. Né? Com os seus conselhos. Que ótimo. Fico Obrigada. Feliz. Fico muito feliz, tá? De verdade. Andréia, quer falar, Andréia? Abri. Tá numa luta aqui. Abri. Aí, que linda. Então, eu quero agradecer, né, uma colega minha que me mandou o link para entrar no grupo, aí eu estou no grupo também, e agradecer agora por esse momento. O que me chamou a atenção aqui, eu também anotei bastante coisa, foi a respeito do posicionamento, porque, na realidade, eu estou em transição de carreira, né, eu sou da área educacional, e, no momento, eu estou trabalhando com plano de saúde e com plataforma de cashback, né? Só que eu estou tendo, sim, apesar desse descrédito, da incerteza, da escassez, eu estou passando justamente por isso tudo, mas eu não quero recuar, né? Então, é como você falou lá no início também, né? O que eu tenho que pode me ajudar, o que eu tenho nas mãos, né? Para que realmente eu possa vir fazer acontecer, né? E aí eu fiquei colocando um montão de perguntas aqui para mim, o que eu faço muito bem, essas coisas, porque apesar de trabalhar na área educacional, eu me sinto assim muito travada, né? Eu acho que eu vou ser julgada, e aí essas coisas me travam, me dificultam a justamente responder as perguntas do pitch de vendas, né? Porque quem eu sou, como é que eu posso apresentar o meu produto, como é que eu posso desenvolver o meu produto. Então, eu acabo ficando travada, sabe? Mas foi de grande valia tudo que você passou. Que ótimo, que ótimo. Vocês podendo, assistam novamente, né? Esse material vai estar disponibilizado para vocês e podem compartilhar, tá certo? Podem compartilhar para que outras pessoas também sejam abençoadas e que elas possam, de repente, aí entrar em contato com a gente, né? E se preparem para os próximos dias, né? Que nós vamos ter outras empreendedoras falando para nós aí, nos ensinando, compartilhando, né, suas experiências. Eu vou ler aqui a Leide. A Leide colocou aqui, ó, boa noite a todas. Eu não consigo abrir a câmera agora, mas gostaria de deixar meu agradecimento. Miriam, pessoa maravilhosa, muito obrigada. Miriam Coelho, maravilhosa. Aprendi muito, muitas ideias. Pretendo em breve fazer mentoria com você. Foi uma noite maravilhosa. Que ótimo. Fico feliz, Leide, e eu também estou ansiosa para te ouvir em breve, tá? Tive boas referências. Raquel, pode falar, Raquel. Ei, gente, boa noite. Eu estou chegando agora, né? Estou chegando agora no grupo, mas foi assim muito né? Foi de grande valor que eu pude receber hoje. Quero assistir novamente para pegar alguns pontos, principalmente a questão do posicionamento, que é a minha maior dificuldade. Né, de oferecer o meu produto. Eu sou artesã com pintura e tela e tecido, mas eu tenho essa dificuldade em oferecer o que eu faço, né? Então, valeu muito, foi muito gratificante mesmo, que Deus possa te retribuir de forma inimaginável. Amém, amém. Eu queria fazer uma foto com vocês. Não pode?
Estou extremamente descabelado. Mas é aqui, peraí que a gente dá um jeito, nem que seja com a... Peraí. Ó, sorriso Colgate. Olha que chique. Vou colocar no grupo lá. Aí, gente, vocês entenderam a dinâmica, né, dessas nossas aulas secretas, né, nossa sala secreta, né? A dinâmica é de compartilhar o que faz, né? E a gente começar a fazer negócio, né? Entre nós, a gente começar, de fato, a promover esse crescimento, tá certo? Eu penso que a fé sem obras, ela é morta, né? A gente ora, mas a gente tem que agir. Então, a gente age, né? Compartilhando a maneira como Jesus usou para multiplicar, né? O que era pouco, né? 5 pães e 2 peixes, foi dando graças e compartilhando, né? Quanto mais ele compartilhava, mais aquilo multiplicava, né? Assim vai ser com o seu conhecimento, assim vai ser com o seu produto, assim vai ser com o seu serviço. Quanto mais você compartilha, mais isso multiplica. Quanto mais você bate o ovo, mais ele cresce. Então, alguém mais quer falar? Alguém levantou a mão? Deixa eu ver aqui. Ah, Eliane, pode falar, Eliane. Mira, é só para eu deixar claro aqui, vai ficar disponível esse preço de consultoria e mentoria até quando entra em contato em particular com você? Sim, eu já ia tocar nesse assunto. Quem quiser a consultoria, você vai me mandar um WhatsApp no privado, para eu estou interessada em fazer uma consultoria. Quem quiser fazer uma mentoria, que é um acompanhamento mais extenso, você também vai me dizer, eu quero uma mentoria, eu quero esse acompanhamento, e eu vou te passar uma aplicação. O que é a aplicação? Você vai me dar algumas informações para que você e eu possamos entender se esse é o seu momento e se eu sou, de fato, a pessoa que tem condição de orientar você. Tá certo? Da forma como você espera. Porque o nosso foco é resultado, né? Eu não vou oferecer a você alguma coisa, qualquer coisa a qualquer custo. Eu preciso que você dê resultado. Mentoria, principalmente, você tem que estar disposta a seguir os comandos, disposta a andar junto, né? Disposta a fazer a coisa acontecer, né? É diferente de que eu vou fazer para você, né? Quando eu vou fazer para você, é uma contratação, é outra conversa. Você contrata o meu serviço. Mas na mentoria, eu vou te dar a mão, mas as pernas são suas, o empreendimento é seu, você precisa dar os passos. Eu só vou te dar a mão até você ter equilíbrio. No hora que você tiver equilíbrio, eu vou soltar a sua mão e você vai seguir adiante, tá certo? Então, vocês vão entrar em contato no meu WhatsApp pelo privado e eu vou disponibilizar um link, né? E a gente vai traçar como é que vai ser isso, né? Quem quiser mentoria, como é que você tem algumas questões que eu preciso saber, né? Para que até mesmo você entenda se é exatamente isso que você precisa e se sou eu a pessoa ideal para acompanhar você. Tá certo? Mais dúvida, gente? Valeu a pena? Podemos fazer sempre? Né? Terça-feira que vem, nós teremos quem? A Leide? Eliane? Eliane. Ah, muito bem. Você já tem o tema, Eliane? Sim. Nós vamos trabalhar atendimento, né? Como ter um atendimento de excelência através da hospitalidade empresarial. Para quem busca aperfeiçoar o atendimento no seu negócio. Maravilha, maravilha. Estaremos lá.
Iracema, muito obrigada pelo carinho. A todas vocês, muito obrigada pela presença, né? As que estiverem interessadas em dar o passo seguinte, entrem em contato comigo no privado e a gente vai seguindo em frente. Assim que terminar a gravação, a máquina vai processar, né, o vídeo, e assim que ele estiver pronto, eu vou compartilhar com vocês e com os demais que se inscreveram e não puderam estar, tá bem? Se você conhece alguém que você sabe que seria útil, né, receber essas informações, você pode compartilhar, né? Explicando mais uma vez, esse compartilhamento é para que a gente tire os curiosos do caminho. Você vai compartilhar para quem você sabe que precisa, né? Quando a gente deixa aberto, qualquer um vem. Cachorro entra na igreja porque encontrou a porta aberta, né? Mas a gente compartilha com quem a gente sabe que vai fazer bom uso. Tá bom? Um beijo grande, foi um prazer conhecer as que eu não conhecia ainda, foi um prazer estar aqui com vocês, compartilhar, né, um pouco do muito que Deus tem me dado, e eu espero que, de fato, vocês tenham em breve um testemunho pela aplicação. Nós não podemos ser somente ouvintes, temos que ser praticantes. Ainda que você não vá fazer consultoria, ainda que você não vá fazer mentoria, aquilo que você recebeu hoje, você já tem ferramentas para dar um passo seguinte. Então, a sua maneira de trabalhar, a partir de amanhã, já não pode ser mais a mesma. Tá certo? Beijo grande. Deus abençoe a cada um de vocês. Vocês também.